uma moderna cultura política intelectual, isso tem menos relação com o Oriente e mais relação, propriamente dito, do que com o Ocidente. O orientalismo é o estudo que, na perspectiva de um intercâmbio dinâmico entre autores individuais e interesses políticos, é modelado pelos impérios britânico, francês e americano. O sentido interpretativo é dado pelo Ocidente, que transforma o Oriente em amorfo, distante, caricatural. Tem essa autora que eu falei, a Ella Shohat, ela tem um livro, junto com o marido dela, que é um historiador do cinema, que é o Robert Stam, onde ela usa a leitura do Said para trabalhar a representação do Oriente Médio no cinema. A sexualização da mulher, o irracionalismo, a falta de cientificidade. E aí ela vai mais longe, porque ela tem dois objetos onde ela projeta a teoria do orientalismo para estudar esses objetos. Um é o objeto do cinema, onde ela percebe as representações estereotipadas do Oriente Médio no cinema, produzido pelo Ocidente. E é um livro belíssimo, onde ela está dizendo que o cinema produzido é eurocêntrico, E a outra questão que ela trabalha, que também é uma coisa que choca, porque é muito interessante, que é essas relações assimétricas entre judeus de origem europeia e judeus de origem árabe na convivência do Estado Nacional Judaico a partir de 48. E aí ela vai dizer uma coisa interessantíssima: os judeus de origem árabe são chamados de sefaraditas, ou Mizrahi. Ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer, esses judeus também são judeus de origem árabe, que vieram na década de 50 para o Estado de Israel, na Operação Alibaba, na Operação Tapete Mágico. Só os nomes já são orientalistas, Operação Alibaba e Operação Tapete Mágico. Esses judeus que vieram para Israel foram tratados como, de maneira orientalista, pelo Estado Nacional Judaico, que estava sendo formado em 48, Ben Gurion, Golda Meir, que diziam, esses judeus são irracionais, iletrados, têm famílias numerosas, não vão à universidade, não ingressam na universidade, são subletrados e precisam ser educados para o Estado Nacional Judaico em 48, que é hegemonicamente europeizado. Se você olhar para os primeiros dirigentes do Estado Nacional Judaico, são todos de origem europeia. Ou mesmo aqueles que nasceram na Palestina, tinham seus antecedentes marcados pela Europa, e mesmo pela vivência, alguns eram até, muitos imigrantes eram sobreviventes do Holocausto. E aí ela fala de como a visão sobre esses judeus é orientalista. Porque, por exemplo, primeiro que a convivência entre os judeus de origem árabe e árabes nos países árabes, Líbano, Egito, Síria, Jordânia, era uma convivência extremamente harmônica e pacífica até a criação do Estado Nacional Judaico. Então, quando esses judeus foram motivados a migrar para o Estado de Israel em 48, eles sofreram um preconceito profundamente marcado pelo orientalismo, por essa visão estereotipada do Oriente. Eram os árabes não desejados. Haviam duas categorias indesejadas no âmbito da formação do Estado Nacional Judaico. Os palestinos, que foram expulsos, 750 mil palestinos, que não saíram espontaneamente, foram expulsos em 48, e os judeus de origem árabe, que foram motivados a sair dos seus países, onde o convívio era democrático e harmônico, para o Estado de Israel, porque aquela diáspora no mundo árabe era mais negativa e mais indesejada do que a própria diáspora, tal e qual a diáspora que gerou o Holocausto, a morte de 6 milhões de judeus. Então ela diz assim, gente, o orientalismo é o óculos para se olhar não só a realidade do mundo árabe, muçulmano, mas a realidade do mundo árabe judaico. Porque os judeus de origem árabe, tem uma fala, se não me engano, da Golda Meir, que ela diz assim, só é judeu quem fala Yiddish. E quem fala árabe não é judeu, Porque grande parte, se você pensar no percentual da população israelense hoje em dia, mais de 70% é de origem árabe, judeus de origem árabe. Então ela fala, e ela como judia iraquiana, ela morou em Israel, depois ela não aguentou aquilo ali, porque ela é antisionista, ela foi embora para os Estados Unidos, e aí ela fala, os judeus de origem árabe eram tão discriminados quanto os árabes palestinos. E aí essa criação mitificada, estereotipada de que os países árabes, os
expulsaram os judeus de origem árabe, né, em função da questão palestina. Né? Ela disse que isso foi levado ao extremo para elaborar a mítica sionista de que o único lugar de salvação do judeu seria o Estado de Israel. Né? E a diáspora era um lugar inseguro. O exílio era um lugar inseguro, inclusive para os judeus de origem árabe. Então, essa leitura orientalista, é bom esclarecer isso, porque parece que, bom, então a leitura orientalista serve para a gente pensar a representação dos palestinos pós-criação do Estado Nacional Judaico no mundo árabe. E não é apenas os palestinos, né? Mas também os judeus de origem árabe, que saíram desses países, né, como se eles estivessem a salvo do quê? Né? Ela se questiona, quem é que queria ser salvo? Na Jordânia, o primeiro-ministro era judeu, né? Em plena década de 40. Então, na realidade, cria-se uma mítica, como se a gente sabe, e né, eu imagino que a grande maioria aqui seja estudante de ciências humanas e sabe como a questão do nacionalismo é uma construção, né? É um mito, né? Como diz o velho von Boltzmann, é a invenção de uma tradição, é um artifício que é criado pelo Estado para elaborar um ethos nacional, uma unidade, uma coesão, né, artificial. E a gente sabe o quanto essa mítica, ela conta, né, com a grande atuação missionária dos historiadores do século XIX para elaborar esse ideário do século XIX, francês e inglês, que foi objeto de estudos do Said. Mas ela também é uma leitura teórica levada para vários enquadramentos, inclusive para ler o próprio Estado de Israel e suas discriminações internas assimétricas do judeu europeu que discrimina o judeu de origem árabe. Como se o judeu de origem árabe fosse religioso, irracional, tal. Ordenadora é a Europa. Então esse judeu de origem árabe precisa se converter, né, ao ethos ocidental. Isso é uma leitura orientalista. Isso é uma leitura orientalista. Ela usa o Said para poder entender a sociedade teoricamente melting pot, multicultural do Estado de Israel de maneira sistemática, como um tópico de erudição, de descoberta, de prática. E o Said descreve o movimento linear da apropriação do Oriente pelo Ocidente e um movimento intelectual por meio de um projeto e por meio de um projeto político. Se a Ásia representava para o Ocidente a distância silenciosa e a alienação, o Islã era hostilidade militante ao cristianismo europeu. O Oriente precisava ser conhecido para depois ser invadido e possuído e recriado por eruditos que desenterravam o Oriente permanentemente clássico e se sobrepunham ao Oriente moderno. Esse seria produzido, elaborado politicamente pelo contato que promovera a modernização que vinha do Ocidente para o Oriente. Então, mais uma vez, a hegemonia europeia, estadunidense, levando o baluarte da civilização ocidental para educar, para civilizar, para democratizar este Oriente Médio conturbado, fanático, irracional, né? Descentrado, iletrado, né? Então, são estereótipos, são estigmas estereótipos, né, que são construídos e que o Said vai desconstruindo, né? O Oriente, admitido pelo orientalista no limite extremo, está alienado da sua essência, é não ativo, não autônomo, diferente de si mesmo em relação a si mesmo. No campo da temática, os orientalistas adotam uma abordagem essencialista das nações dos povos do Oriente. Na análise de Said, essa essencialidade tem uma demarcação histórica e também simultaneamente histórica. É como se esse Oriente estivesse parado no tempo, né? Estivesse estanque, sem diacronia histórica, sem descontinuidade, sem dinâmica. É aquele Oriente clássico, aquele quadro, né, que foi pintado num momento remoto da história, né, e que toda vez que se entra em contato com esse Oriente, o que se vê não é um Oriente moderno, heterogêneo, diversificado, mas é um Oriente clássico, mitificado, elaborado, né? Então isso é na verdade o pensamento orientalista. O pensamento orientalista não dialoga com o Oriente, ontológico, histórico, né, encarnado na realidade. Dialoga com o Oriente idealizado, mitificado, que serve para justificar práticas intervencionistas, neocolonialistas e, portanto, práticas políticas do Estado ocidental, né? E aí, o Said, mais uma vez, né, ele recebe inúmeras críticas. Primeiro, que ele não está sendo historiador, ele nem se pretende ser gestão de papéis, gera uma espécie de perspectiva
perspectiva ocidentalista. Ele é acusado de ser um ocidentalista, né? E, ao mesmo tempo, ele sofre inúmeras críticas, que eu acho que tem a ver um pouco com esse paradoxo que marca a obra dele, na medida em que ele vai deixando de ser apenas um teórico e se tornando um intelectual, um homem público, tal como ele idealiza o fato de ele ser um intelectual inserido na praxis militante da questão nacional palestina. Ele é obrigado a lidar com as essencialidades que ele tanto demoniza, que ele tanto critica, né? Porque ele, como militante, ele tem que entender que esse Khalid, um nacionalismo palestino do século XIX, onde está a origem do nacionalismo palestino. E a gente acabou de dizer que o nacionalismo é uma criação, né? É um esforço de elaboração artificial, político. Assim como eu tenho a mítica sionista, a construção de um mito sionista, eu tenho a construção de um mito nacional palestino, que precisa se fundamentar historicamente, para poder defender. Ora, ele é um militante da causa nacional palestina e, na minha concepção, ele resolve esse paradoxo quando ele adota o Fanon, né? E o projeto revista. O orientalismo não é uma representação estanque. O orientalismo precisa ser historicista, né? Para alocar uma linearidade evolutiva, una, né? A essa hierarquia nacional, né? Então, isso é uma coisa interessante. Por que o orientalismo é historicista, né? E aí, vou continuar um pouquinho, gente, vamos falar. A Europa central hegemônica fala do Oriente, desse Oriente mudo, silenciado, estereotipado, né? A sombra do imperialismo aparece nas entrelinhas dos romances e obras do Kipling, do Conrad, que é o objeto de tese dele, do André Gide, da Jane Austen, do Camus, assim como nas obras musicais de Wagner, de Verdi, na filosofia de Hegel, de Marx, assim como na sociologia de Comte, Weber e Durkheim, né? Então ele na verdade, assim, de certa maneira, ele está dizendo assim, existe um silenciamento do outro, e esse pensamento sociológico, literário, filosófico, é um pensamento orientalista que diz respeito a essa universalidade europeia que produz um telos que culmina com o fim da história, que é a modernidade europeia. É onde todo mundo quer chegar. Todo mundo quer chegar, né? Isso é uma crítica que ele faz. Não é ele dizendo, não, é onde todo mundo quer chegar, né? Nessa modernidade europeia, que é o telos culminante, né? O imperialismo é inseparável de certas estruturas mentais e concepções de mundo que chamam a atenção sobre a relação e a atitude em relação ao outro, o processo no qual se percebe a sua própria identidade. O pós-colonial e o pós-imperial não significam o fim da hegemonia política e econômica dos países ocidentais. Que isso é o seguinte, o pós aqui não é pós aqui, é uma desconstrução de um discurso hegemônico, da questão hermenêutica mesmo, da linguagem, onde ele trabalha com a categoria de afiliação. E mundanidade que é um neologismo para a gente, não existe em português, é difícil traduzir. Mas o que ele quer dizer é que o texto é mundano, no sentido da encarnação do contexto histórico. Não é o texto pelo texto, não é a gente olhar internamente para um texto do Camus, né, e perceber no tropos, na linguagem, na narrativa, definições orientalistas, mas é claro a relação da representação que o Camus vai fazer do Oriente Médio e essa relação com o contexto imperialista. Ou seja, a relação intrínseca entre cultura e imperialismo. É na cultura que a gente percebe as relações assimétricas de poder. Né? É no cinema, é na música, é na literatura, é na produção teórica e intelectual que a gente percebe essas relações assimétricas. É na relação entre conhecimento e poder, cultura e poder. Né? Daí o orientalismo ser o preâmbulo para o cultura e imperialismo. Pode. Com o pensamento pós-colonial, a noção de colonizado havia se expandido. O que se passava a incluir mulheres, classes subjugadas e oprimidas, minorias nacionais. Se toda a narrativa atribui sentido ao real, a elaboração desse sentido ser promovida pelo estudioso que precisa pensar na mediação teórica. Diálogo de saída com os estudos pós-coloniais
despertou o interesse teórico de inúmeros comentadores da sua obra, especialmente sociólogos, que trataram de estabelecer uma rede de conexões, marcando uma escola de pensamento. Aí o diálogo, por que o diálogo do Said com outros autores? Né? Ele, em alguma medida, conhecimento, né, que de alguma maneira representa o outro, né, que é distante daquele que está representando. Né? Porque o que ele está dizendo não é que o Ocidente não pode representar o Oriente Médio. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo, mas então nenhum teórico ocidental pode escrever sobre o Oriente Médio. Isso é inviável. Né? Escrever sobre o outro diferente é inviável. Né? Que isso pode suscitar nas ciências sociais, se levado ao extremo, a inviabilidade da produção de conhecimento. E outra questão, que a Ella Schorrat vai falar, o problema do pós-colonial é você esvaziar. Então, efetivamente, assim, Said pode ser enquadrado no pensamento pós-colonial. Não é o único, né, que produz a reflexão pós-colonial. Né? Eu diria que existe um diálogo aí muito próximo dele com outros autores que têm suas características marcadas pela diáspora, pelo exílio, pela saída dos seus países de origem, pela visão crítica em relação, né, à relação entre poder e conhecimento, né, e efetivamente o lugar de fala, né, das minorias, que aí não é só os árabes. Né? O Said privilegiou o mundo árabe como objeto de crítica dessa visão estereotipada do orientalismo, mas a gente pode pensar o orientalismo também, né, como uma leitura estereotipada das minorias de maneira mais ampla, né, das mulheres, dos negros, né, enfim, e das minorias nacionais, efetivamente. Eu acho que, gente, assim, os slides são numerosos, mas o que eu vou fazer? Eu vou passar isso para vocês, que aí vocês postam no site, e também é interessante, tem inclusive uma parte dos slides que tem a ver com essa reflexão que ele vai fazer sobre o Moisés egípcio, né, e a leitura que ele faz do Freud, que é uma leitura belíssima, né, que é a palestra que ele deu no Círculo Psicanalítico da Inglaterra, depois que ele foi desconvidado para falar no Círculo de Viena. Tá? Então é interessante, os próximos slides vão definir pensamento pós-colonial e vão enveredar por essa questão da discussão dele com a psicanálise freudiana, né, e com essa coisa dos não-europeus. Tá? Mas aí é mais interessante porque agora a gente vai poder dialogar e eu acho que tem que ter esse espaço também, né, para a gente abrir para as perguntas. Agradeço a oportunidade. Para perguntas, comentários. Primeiro eu quero te parabenizar, Elisa. Olha que a gente vai acumulando tanta coisa ao longo da vida e ouve tantas pessoas há muito tempo. Eu não escuto uma palestra, tamanho conhecimento sobre Eduardo Said, que é um dos teóricos que a minha geração leu muito, porque apresentou, entre outros, né, como Fanon, que você falou, dos Condenados da Terra, coisas diferentes de todo um conhecimento que durante muito tempo foi eminentemente positivista, enfim, né? E alguma coisa marxista num determinado momento. Né? Então, realmente a sua palestra apresenta e elucida de forma em que as pessoas entendem, porque é difícil entender o Said assim como não é fácil, né? Tanto que você sublinhou a questão dos paradoxos que existem, de críticas que são feitas, né? E eu gostei muito da autora que você colocou, né, que é a esposa do Stambul, não é isso? Exatamente. Eu não sei se ela tem livros aqui no Brasil. Tem livros pela Tossak Naif, um livro traduzido, mas que está esgotado, mas ela tem muita produção no Cielo. Ela vira e mexe, vem para o Brasil, porque o marido estuda Glauber Rocha. O Stambul. Pois é, ele é maravilhoso, né? Ele é historiador do cinema, estuda Glauber. Ela passa ano sabático aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, falei, ai, que sonho. E assim, já lia pra caramba ela. E ela apresenta uma coisa assim
nova, diferente. Super, não super. é? E ela não é muito, assim, ela é polêmica. Porque quando ela fala dos judeus de origem árabe, mexe com o sionismo, né? Então, então era esse comentário que eu queria fazer, e a partir de tudo que você foi falando, eu fiquei pensando quando você, quase no final, você diz dessas preocupações que o pós-colonialismo, né, que aliás hoje está passando por uma série de questionamentos, críticas, etc., né, que levaria a questões muito sérias para o mundo atual. E uma delas, né, e aí do ponto de vista acadêmico, a gente vê constantemente isso, né, há uma preocupação muito grande com o que hoje se chama da internacionalização. O que é, dentro de tudo que você falou aí, e que você falou dos perigos do pós-colonialismo, essa internacionalização? Como é que fica esse espelho de Próspero? Quando você vê, dentro da questão da internacionalização, de novo, entre aspas, vou colocar, uma paixão, um interesse, principalmente do ponto de vista acadêmico, a Europa e os Estados Unidos. Quer dizer, quantos alunos, quantos professores hoje, cada vez mais, se entusiasmam pela Europa e pelos Estados Unidos, e ninguém quer saber de Aníbal Quintana, e ninguém quer saber de Zé Carlos Mariátegui, e ninguém quer saber de Darcy Ribeiro. Então essa internacionalização, de novo, continua não sendo América Latina, continua não sendo continente africano, continua não sendo continente asiático, voltou a força europeia de novo e americana, E é difícil você hoje combater isso. O sonho de grande parte do nosso alunado, que hoje mantém os cursos nas universidades europeias. Recentemente, quando fui, ano passado, uma banca em Coimbra, qual o meu susto? 15 alunos, 2 são portugueses, outros 2 do Erasmo, o resto tudo brasileiro. Não sei, eu acho que isso tem que ser realmente muito pensado, repensado, e o olhar da gente, principalmente aqui da América Latina, quando você falou do Mignolo estudou e é um leitor imenso de Mariátegui, de Quijano, e eu vou a uma série de congressos, eu não ouço isso. Eu ouço, principalmente meus amigos de literatura, eu ouço falar em Walter Mignolo, aí eu levanto meu dedo, inclusive uma vez com Boaventura de Souza Santos, eu disse: professor, onde é que está Mariátegui? Onde é que está Aníbal Quintana? E outros tantos. Então, de novo, eu quero te parabenizar. Orgulho de você ter sido também da UERJ. Bom? Eu não sei se essa resposta, eu não sei se cabe também, não é uma coisa das minhas, só no relação científica da UERJ, se como a senhora vê uma experiência própria, observação, como esse orientalismo, principalmente europeu e norte-americano, se reflete na própria visão brasileira sobre o Oriente. Eu não sei se é mais negativo ou se é mais uma questão de curiosidade, porque, por exemplo, como a senhora até contou a questão cultural, a gente tem as novelas brasileiras que tratam, por exemplo, a Índia de uma maneira muito estereotipada, como se ela para no tempo e todos se vestissem daquela forma, mas também a gente tem agora a produção Altos da Terra, tem uma preocupação maior com a representação da Síria, dos refugiados sírios, e até os professores de alcance cultural sírios foram contratados para ter dessa questão cultural. Se essa visão brasileira, se esse orientalismo, esse reflete na visão brasileira sobre o outro de uma maneira, dessa forma, despertar mais curiosidade, despertar mais medo, se a visão brasileira é mais passiva quanto a isso, se está tendo algum movimento brasileiro de conhecer mais o Oriente, como é que isso se reflete assim, no Brasil? Eu acho assim, eu acho que quando a gente fala em novela, está falando de cultura de massa, né? E aí a gente pode efetivamente enquadrar também o cinema. Eu acho que a visão é muito estereotipada, é isso, a visão do Oriente mítico, ancestral. Não é esse Oriente descontínuo histórico, né? Dinâmico. Né? E é uma visão, eu acho,
no caso das novelas, eu acho que é, na verdade, uma visão simplista também, né? Porque, efetivamente, parece que esse Oriente, além de ter parado no tempo, é um Oriente erótico, é um Oriente sexualizado, a mulher é erotizada, é sexualizada, né? Essa coisa das famílias numerosas. Então, você não consegue perceber, por exemplo, né? Em nenhuma dessas novelas aparece um intelectual indiano, um intelectual árabe, né? Um cara que é PhD, né? Então você tem uma visão estereotipada como se houvesse, na verdade, um reduto de simplismo, né? Não só religioso, mas erotizado, é o Oriente erotizado, né? Acho que isso está presente no cinema, né? Eu acho que, por exemplo, Said não trabalhou com cultura de massa, trabalhou com literatura, mas essa autora iraquiana, se você tiver curiosidade, ela é uma autora que trabalha com cinema, não trabalhou com novela, mas eu acho que a novela e o cinema tem uma linguagem muito relacionada com a cultura de massa, né? E aí, no caso do Brasil, eu acho que tem duas inserções, né? Tem a política externa, que era uma política que na época da gestão Lula era uma política muito aberta para os países árabes, né? E que hoje a gente vê um tremendo retrocesso, desde a discussão sobre o estabelecimento de escritório em Jerusalém, né? Enfim, coisas desse gênero, que fala de um desconhecimento tremendo da dinâmica da relação comercial dos países árabes com o Brasil, que é uma relação extremamente intensa, um desrespeito à nossa trajetória, né? Na abertura, a gente sempre foi, quer dizer, mesmo com, né, o voto Minerva lá do Oswaldo Aranha, a criação do Estado Nacional Judaico, sempre houve uma preocupação, né, depois da ditadura militar, com uma ampla visão sensibilizadora em relação à questão palestina. Atualmente, como a conjuntura política mais ampla, passa por um desdobramento conservador que vai se desdobrar nas relações com, né, a Palestina. E sem contar, né, e aí eu não sou especialista nisso, eu não posso falar, mas assim, eu tenho lido muito sobre isso, a própria visão que o atual governo representa e elabora sobre o Estado de Israel é uma visão completamente estereotipada. É Israel das novelas da Record. É Israel evangélica, com todo respeito aos evangélicos. É efetivamente isso, né? Assim, não é Israel que tem a maior parada homossexual do mundo, né? Não é Israel heterogênea, que tem, na verdade, um campo de diversidade, de heterogeneidade, né? Da secularização que briga com o Estado teocrático, que o casamento em Israel é apenas religioso, exclusivamente religioso, né? Então você tem esse embate de uma sociedade diversa, heterogênea, que não é essa visão que o nosso atual presidente tem do Estado de Israel. Na verdade, ele faz um uso político disso para angariar o voto pentecostal, a gente sabe disso, né? Que é, na verdade, Israel das novelas da Record, né? Que não é isso, Israel não é isso. Essa visão é uma visão mítica, estereotipada, que se desdobra numa política externa profundamente conservadora. Que nós sempre fomos muito favoráveis, em termos de política externa, desde Celso Amorim, né, a criação do Estado Nacional Palestino. Governo Lula, governo Dilma, né, e a gente agora vive um tremendo retrocesso. Primeiro porque a gente tem o ministro das Relações Exteriores, que é uma aberração política e intelectual, né, que acredita no criacionismo. Então daí a gente já tira que boa. E sem contar a questão da inviabilidade das relações comerciais com os países árabes, né? A primeira grande tragédia dessa política externa foi essa ideia de se colocar lá, em Jerusalém, né? Na verdade, colocar o consulado em Jerusalém, embaixada em Jerusalém, depois um escritório em Jerusalém, que é uma questão extremamente sensível para a questão nacional palestina. Jerusalém é indiscutível. Uma das faces da derrota dos acordos de Oslo tem a ver com essa discussão inegociável que é Jerusalém, tanto para os palestinos como para o povo judeu, né? Então, efetivamente, a gente percebe que é uma política externa desastrosa e uma visão estereotipada não só na cultura de massa, como na própria elaboração de uma política externa, de uma representação equivocada do Estado de Israel. O Estado de Israel não é isso, né? A gente, não sei também, eu não sou especialista em cultura de massa, mas assim, o que eu acho que pode ser interessante para você ler é a Ella Shohat, que ela trabalha com o cinema, e eu acho que pode ter uma relação com a questão das novelas, né? Ela tem muitos artigos em português, né? Ela com 2 L, Shohat, S-H-O-H-A-T,
Eu posso até passar essas referências, que aí de repente vocês colocam no site, tem uma bibliografia sobre pós-colonialismo, sobre Said, seria legal, né, para a gente colocar, e aí eu vou colocar as referências dela, que eu acho que pode te ajudar a pensar essa questão, né, da cultura de massa e da permanência dessa visão orientalista sobre o Oriente Médio. Eu acho que nós, brasileiros, no senso comum, é muito orientalista sempre, né, e o brasileiro é orientalista também, eu acho, né, assim. Obrigado. Como a senhora vê essa visão orientalista, se tratar em relação da Europa ao Brasil, esses estereótipos, né? Já que você debruçou muito sobre isso, existe algum preconceito pós-colonial da historiografia europeia para a gente? Porque quando a gente vai ler sobre a história do Brasil, a gente tem um autor brasileiro, obviamente, né? A gente não lê um autor estrangeiro falando sobre o Brasil, e quando a gente lê é sempre sobre um viés crítico, é sempre sobre um viés bem restrito. Você já chegou Eu acho assim, acho que a gente pode fazer um paralelo, né? Eu acho que a questão do orientalismo e do pós-colonial, a questão do pós-colonial, ela é inerente ao debate entre qualquer relação colonial. Então, isso enquadra a América, o Brasil, inevitavelmente, né? Eu acho que essa questão do espelho das colonizações, a gente pode fazer um paralelo analógico com o próprio Richard Morse, o espelho de Próspero, né? Que eu acho que é um autor, né, um brasilianista, porque a gente tem sim teóricos norte-americanos. Acho que no espelho de Próspero a gente tem uma idealização enorme, né? Eu diria que o orientalismo poderia, né, tratar dessa abrangência do que seria a América, né? Pensada o iberismo, chamado iberismo, seria, né, Said está para o orientalismo como Morse está para o iberismo. Então, eu acho que a gente tem um pouco esses estereótipos, né? Acho que os brasilianistas foram se sofisticando e se tornando especialistas, né? Mas acho que o Richard Morse ainda é um grande exemplo clássico, né, de uma idealização mítica, romantizada, né, dessa colonização ibérica, né, em detrimento ou antinômico da colonização anglo-saxônica. Ele faz uma espécie de inversão dos lugares, né? A Europa estaria na hegemonia, a América num lugar mais subalterno, ele inverte, coloca a América num lugar hegemônico e a Europa num lugar subalterno. Mas essa é uma mera inversão de lugares, né? Então ele também hierarquiza, em certa medida, né? Então a gente pode projetar essa visão orientalista como se fosse uma visão iberista, né? Nessa abrangência essencialista do que seria a América e o Brasil de maneira geral. Mas acho que os brasilianistas têm se sofisticado, né? Acho que existem mais orientalistas do que iberistas, né? Mas aí teria que abrir mesmo com essa coisa da inserção, né? E acho que é isso, o orientalismo serve ou se enquadra como chave de desconstrução da essencialidade, não só para o Oriente Médio, para a Ásia, mas para a África, efetivamente, e para a América, com toda certeza, né? A América hispânica, a América portuguesa, com toda certeza. É uma chave de leitura, né? Como ela serve também como uma chave de leitura para a sociedade interna israelense, como ela serve como uma chave de leitura para as minorias subjugadas, não necessariamente atreladas à ideia, ao ethos nacional, né? As minorias, em certa medida, por que não? Né? A coisa do feminismo, das leituras feministas, né? Da história do gênero, né? Acho que é uma chave de leitura possível. Né? E acho que a gente tem essa leitura orientalista se desdobrando numa leitura iberista, digamos assim, para a América, para o Brasil, eu acho. Acho que daria, sei lá, um bom objeto, de repente, fazer uma analogia de Said com Morse, com Richard Morse, né? E com todas as críticas que o Morse sofreu, né? Simon Schwarzman desconstruindo Morse, né? Enfim, dizendo que era um idealizador, era um mitificador, que na verdade da Grande Ibéria, e que o Brasil não tinha sua especificidade na Grande Ibéria, né? Eu acho que dá um bom objeto aí de monografia. Estou sugerindo objeto de monografia. Isso é uma analogia de Said com Morse, né? Acho que é interessante. O espelho de Próspero, né? Trabalha com essa ideia do espelhamento das identidades também. Como Said trabalha com o espelhamento das colonizações. Né? Como Fanon trabalha com o espelhamento do branco e do negro.
O negro que se identifica com o opressor, né, com o branco, a pele negra, mas a máscara é branca, né? E Paulo Freire é um grande leitor de Fanon, né? Aliás, Paulo Freire está sendo tão demonizado na atual conjuntura política conservadora, né? Paulo Freire é um grande leitor de Fanon. Então, para a gente entender Paulo Freire, é interessante entender o Fanon também, pele negra, máscara branca, que tem uma edição linda pela Edufba, pela Editora Federal da Bahia. Vale a pena adquirir para a biblioteca pessoal, Os Condenados da Terra, Pele Negra, Máscara Branca. E tem mais 2 livros, né? Eu acho que um que está em espanhol, da Revolução, né? Ele produziu pouquíssimo, porque ele morreu com 30 anos de idade. Ele era um psiquiatra martinicano que lutou na Guerra da Libertação da Argélia, né? Foi estudar na França, se sensibilizou com os torturados na Guerra da Argélia e entrou para a militância. Era um intelectual público que o Said falava, né? E as pessoas têm uma leitura super distorcida do Fanon, que elas leem aquele capítulo da violência e acham que aquilo é um estímulo, né, à guerrilha, que na realidade as pessoas leem de maneira muito literal, né? Exatamente, pesada. Professora, de fato agradecer a sua fala, ótima. Eu comecei a me debruçar no livro do Said não tem muito tempo. E aí essa sua fala, enfim, eu quero exatamente fazer perguntas, porque do que o pouco que eu já li com a sua fala, desse, enfim, que me parece que o Said apresenta um paradoxo, mais do que um paradoxo, um dilema para a gente, de mostrar a diferença não como desumanização, mas como humanização. Porque eu acho que a grande chave do imperialismo, que de fato deu margem para tantas atrocidades que o Ocidente fez no Oriente, era de, assim, uma diferença caricatural, mas que exatamente colocava ele quase com um aspecto não humano. Inclusive, né, tem toda a ver com a questão, né, do darwinismo social, né, quer dizer, isso tem todo esse pano de fundo aí. E aí exatamente eu queria saber se você, não sei se você concorda comigo, mas me parece que, assim, que ele coloca esse dilema de você falar de uma diferença, mas é uma diferença diferente que é humano que nem eu, né? E a outra questão é que você apontou o tempo todo na tua fala da questão de sair de ser acusado de um ocidentalista, né? E aí eu queria te perguntar, porque você apontou assim, ele usa categorias do pensamento europeu, por exemplo, a filosofia histórica do Hegel, etc, etc. Ele, ao longo do trabalho dele, ele faz embate com pensadores ou tradições de pensamento orientais, então não sei o quê. Como é que funciona isso em termos da criação de categorias para ele realmente criar chaves de interpretação que desconstruam essas coisas, né? Assim. Eu acho, começar pela segunda, depois eu vou para a primeira, mas assim, eu acho que o Said, na verdade, o diálogo dele é com o Ocidente, porque a inserção dele, ele é um estudioso, veja bem, ele passou um ano no Líbano estudando filologia árabe, e aí quando ele volta para os Estados Unidos, né, para a Colômbia, ele fala, vou escrever sobre o mundo árabe, e aí, na verdade, o que ele escreve é sobre o mundo ocidental, né, e a maneira como o Ocidente constrói essa visão estereotipada do Oriente. Então, acho que o diálogo, o incômodo e o diálogo dele é com o Ocidente, não é com o Oriente. Ele faz um diálogo dentro da trajetória da militância. E ele é extremamente crítico. As leituras, a produção do Said era proibida em território ocupado, em Cisjordânia, em Gaza, porque ele era um crítico do Arafat, não dá em nada, que aquilo é uma falácia, vai privilegiar os interesses do Estado de Israel, né? E que essas concessões não seriam interessantes para os palestinos. Então, eu diria para você assim, o diálogo dele com o Oriente, o diálogo dele é com o Ocidente. As leituras que ele faz, ele vai ler Lukács, ele vai ler Vico, ele vai ler Foucault, né, a ordem do discurso, a arqueologia do saber, ele vai ler Hegel, ele vai ler o Ocidente, para desconstruir essa visão estereotipada que o Ocidente está elaborando do Oriente Médio. Ele até tem um diálogo com filósofos árabes, né? E ele tem uma interlocução no campo da militância política com palestinos. Mas eu acho que no campo da reflexão teórica, toda a demarche, toda a trajetória de Said é ocidental. É com isso que ele está discutindo. Ele está discutindo com Sartre, ele está discutindo com Raymond Aron, ele está discutindo com Hegel, com Marx. Ele cita o 18 Brumário, né? A tese de doutorado dele é Joseph Conrad.
ele está discutindo com Kipling, com aqueles que estiveram ou inseridos no Ocidente, produzindo sobre o Oriente, né? E quem são os orientalistas? A tríade que ele demoniza, que é o Daniel Pipes, né? Que é o cara que escreve o Islã, né? Sobre o Islã e a religião. O Bernard Lewis, que é o grande orientalista, que é o historiador do Estado norte-americano, né? E o Ernest Gellner, que ele se incomoda muito com a teoria do nacionalismo do Gellner, que só vê nacionalismo no Ocidente. E o Gellner, ao mesmo tempo, acha que a leitura literária de Said é paupérrima. Então, o Gellner, quando morreu em 95, estava preparando um livro sobre o orientalismo. Tem um diálogo ali de contraponto forte com Ernest Gellner, que é um teórico do nacionalismo. Né? Então, eu diria para você, se você pergunta assim, ele tem um diálogo no Oriente Médio, intelectual, ele lê os autores palestinos, ele lê o Malek, ele lê o Darwish, ele lê os autores palestinos, mas a troca, o diálogo, o contraponto, a crítica é com os autores ocidentais, é dele que ele trata, e o diálogo e a autonomia e o contraponto, o debate intelectual é no Ocidente, né? E a militância dele é uma militância muito crítica, enviesada, né? Ele começa na década de 70 no CNP, depois ele se afasta, ele vê corrupção, ele vê autoritarismo, ele critica o Arafat, ele critica o OLP, ele critica a dissociação entre a OLP e as bases populares, ele critica o Hamas, né? Ele critica o fundamentalismo islâmico como viés de libertação nacional palestina. Então ele é um autor que eu diria para você assim, ele é mais lido no Ocidente do que na Palestina. Ele não é lido muito na Palestina. Né? Por exemplo, a Universidade de Birzeit, Cisjordânia, né? Eu acho que ele é mais conhecido no Ocidente, com as suas críticas contundentes ao Ocidente, com seus diálogos e trajetória teórica, do que propriamente do Oriente Médio. Né? E acho que você tem razão quando você fala nessa coisa humana, né? Efetivamente, assim, essa coisa da desconstrução de um Oriente que é bestial, que é fanático, que é irracional, que é exótico, que é estancado no tempo, né? E aí ele diz, e aí ela Shoah também fala isso, ela fala assim, né? As pessoas dizendo que assim, a Jordânia vai olhar a capital da Jordânia, vai olhar o Cairo no Egito, né? Vai olhar Amman, e as pessoas dizem assim, mas tem metrô no Cairo? Ela fala do racismo da dúvida, ela chama de racismo da dúvida. Tem universidade na Jordânia, tem universidade no Egito, no Líbano, na Síria, ela chama de racismo da dúvida. E eu acho que o Said é a matriz para ela, né? Desse racismo da dúvida, desse eurocentrismo desconstruído. Então acho que o diálogo dele é com o Ocidente. Ele lê o Ibn Khaldun, ele lê filósofos árabes, mas quando ele vai escrever, ele não se sente, ele fala na biografia, eu não me senti pronto para escrever sobre os filósofos árabes. O meu diálogo é com os ocidentais, com o Ocidente. E também, se você pensar, é a matriz de formação dele, porque ele estudou nos Estados Unidos na adolescência, né? Foi para Princeton, depois foi para Harvard, depois foi para Columbia. Então a trajetória de formação dele, ele até fez escola no Cairo, mas era uma escola inglesa. Os pais eram cristãos muito abastados, com dinheiro, né, comerciantes. O pai dele era um comerciante no Cairo, dono de uma papelaria, que tinha uma situação favorável. Né? O pai foi para os Estados Unidos para não lutar pelo Império Otomano contra a Bulgária. Ele conta isso na biografia. Então a formação dele desde a escola fundamental, ela é ocidentalizada, ela é britânica, ela é imperialista, né? Mesmo no Cairo e no Líbano, né? E aí a reconciliação dele com o mundo árabe é às avessas, porque é uma projeção de estereótipo e preconceito dele na Universidade Americana. Mesmo ele, digamos, não se sentia, ele se sentia árabe, palestino, claro, com orgulho, etc. Mas a identidade dele foi criada, né? A identidade foi criada às avessas, né? Em função do preconceito projetado sobre ele, né? Na Guerra dos 6 Dias, que a coisa ficou muito polarizada, uma universidade marcada pela presença da comunidade judaica, né? Etc. Ele, enfim. Aí ele começa a escrever a biografia dele, ele morre de leucemia, né? Ele também era músico, isso é uma coisa importante dizer, ele era pianista, né? Pianista talentoso, e tinha uma preocupação também com a música, né? E aí ele ouve música ocidental,
ele lê literatura ocidental. Então é um pouco o diálogo dele passa por ali. A última, para daqui a pouco vão ser expulsos daqui, se for rápido. Tá, vou tentar fazer muita coisa. Eu sou estudante de árabe da FJ, queria só fazer um comentário aqui que acho importante. Eu sofro na pele essa questão de desmitificar o Oriente Médio para o brasileiro em si, porque eu comecei a dar aula de árabe agora, estou iniciando ainda, né? Então, quando eu começo a explicar muita coisa, as pessoas começam a ter uma visão um tanto diferente. Eu não dou aula na universidade ainda. Eu dou aula em um curso de João de Niterói. Quem se interessar pela língua árabe pode falar comigo depois, tá? E eu posso passar depois aqui mesmo. E assim, já tem uma palestra sobre filosofia, cultura, sobre os árabes mesmo. A minha filosofia foi baseada na poesia e na filosofia deles. Então, assim, é um trabalho muito árduo desmitificar o Oriente Médio, o norte da África, né, para o ocidental daqui. No entanto, assim, o que meu patrão lá fala? A gente tem que conseguir aluno, só que não é fácil. Tem muita gente que tem uma ideia ruim do árabe. Isso é desde a Idade Média, infelizmente. Para você ver como é que as coisas são inversas. Na Idade Média, vamos dizer, na Península Ibérica, os reis cristãos, alguns deles, escreviam em árabe, aljamiado, né? Aljami, o que é? Você escrevia em árabe línguas latinas, né? O moçárabe também era escrito assim, só que infelizmente o idioma que morreu. E é uma coisa de ser intelectual, é uma coisa controversa chamar o árabe, o médio oriental, de bestial, de sujo. Uma vez que eles eram muito limpos, a peste negra não pegou na Península Ibérica porque tinha atos higiênicos, né? A ideia do zero, da matemática, um monte de coisa veio com nós mortos. Eu digo nós mortos porque eu descendo do sudanês de árabe, entendeu? Então, você vê, essa coisa da política do Brasil com o mundo árabe decaído, por causa desse governo, me irrita um pouco também, porque assim, se as coisas estivessem pelo menos ruins com essa questão comercial, estaria favorecendo muito para quem estuda língua árabe e outras coisas relacionadas. Sim. Mas, que meu professor falou, para a gente está ruim agora, fui no consulado do Líbano. Eles se fecharam cada vez mais. Então, a gente está tentando lutar, né? Só que a gente não sabe como é que vai ser, né? O Eduardo Said, ele é uma peça muito importante para a gente. Eu estou em débito porque eu ainda não li coisas sobre ele, né? Mas assim, eu acho, não tenho certeza, não pode responder, se ele foi o primeiro árabe a fazer essas críticas, fazer essas inversões. Não foi? Ele mesmo cita o Malek, que era um palestino, sim, e cita outros teóricos também de origem árabe. Ele diz assim, ele não é um inventor, digamos, do orientalismo, é um cara que sistematiza e se torna um clássico, né? Mas ele não é o primeiro a escrever sobre isso. Outros árabes, inclusive de origem palestina, já haviam escrito sobre isso. Né? Ele não é o grande... Ele é, digamos, um inovador no sentido de pensar as relações de poder vinculadas de maneira estrutural com a cultura. Esse privilegiamento da cultura como locus de se detectar as relações de poder, isso eu acho que é bem inovador no Said, né? Que está presente no cultura do imperialismo e no orientalismo. Mas ele não é o primeiro a falar sobre isso, sobre esse estereótipo, essa representação. Né? Ele mesmo assume e admite isso. Isso reflete uma coisa que todo árabe tem dentro dele, uma coisa de buscar a liberdade. Mesmo quando o Islã surgiu, muitos árabes criticaram. Então o que a gente percebe quando a gente estuda alguma coisa disso? Tem toda uma maldade política em cima disso na religião. Porque assim, existem várias vertentes do Islã. Né? Então a pessoa imagina, a mulher não tem liberdade. Não é bem assim. A mulher geralmente escolhe a segunda esposa. Sim. Não é obrigatório você ser muçulmano. Quando eles estavam na Espanha, ninguém era obrigado a seguir. O irmão judeu que pediu ajuda do árabe convivia em harmonia com os cristãos. Mas assim, a Espanha é muito ingrata ao árabe. Né? Você vai do meio da Andaluzia para baixo, a presença árabe é enorme. Entendeu? Aqui no Brasil também, a gente percebe que Bahia é um nome árabe. Né? O próprio escravo malês deu, né, para o Estado. E a gente tem uma marca do árabe muito grande aqui. Só que a gente renega, assim como outras coisas em relação da África. Né? Então, assim, parece que é uma coisa que esmaga a gente a se calar e não lutar. Eu, como
professor iniciante, eu sempre falo muita coisa para a pessoa ter uma outra imagem do árabe, porque o árabe é um ser humano como qualquer outro. Ele não é um bicho, ele não é um terrorista, sabe? Ele combate isso diariamente. Exatamente, uma visão estereotipada. Muito É estereotipada. isso que a gente falou, que está no senso comum. É. É isso que você está lidando Uma com os coisa seus que- alunos, é o senso comum. Né? E aí, efetivamente, a gente tem que indicar leituras, para as pessoas Exatamente. desconstruírem Filmes esse também, senso eu comum. lembro. Porque senso comum, É. né? Estereotipado, preconceituoso, né? Tem um filme que se chama Ain al-Miras, que significa a fonte das mulheres, que fala sobre a Argélia, que nos anos 60, depois que eles se libertaram da França, né? Foi que a luz islâmica deles é vermelha, porque teve sangue na independência, né? E minha irmã que estudou aqui, ela das ciências sociais, ela até mostrou esse filme para mim. Eu só não lembro da autora desse filme, mas é uma produção árabe mesmo, argelina, e fala da visão deles sobre toda essa questão problemática, inclusive o local, numa vila, onde as mulheres fizeram greve de sexo. E o que eu achei legal do filme é que, no fim das contas, um sábio da tribo, ele fez uma releitura do Alcorão favorecendo as mulheres. Ou seja, a mulher árabe, ela é muito, vamos dizer, sangue quente, ela consegue ter um certo poder. Só que isso causa medo ao imperialismo, à política. Né? O pessoal da minha geração, anos 80 e diante, está conseguindo quebrar muito padrão antigo no mundo árabe, no Marrocos e na Tunísia, principalmente. Você vai na Tunísia, você percebe. Gente, tem roqueiro na Tunísia, tem muito. E não são muçulmanos. Tem uma banda lá que está ganhando o mundo, né? Trazendo todo o modo árabe de se expressar na música deles. Obrigado. Agradeço a presença de todos e convido para o segundo semestre vermelho, começando com Bakunin, Paulo Freire. Será o segundo semestre vermelho. Estão todos convidados. Maravilha.